Senhor presidente Eunício, senhores senadores, senadoras, nós estamos diante de uma discussão extremamente sensível. Senhor presidente, que envolve interesses de milhões de brasileiros, um tema que vem sendo tensionado, inflamado há bastante tempo, principalmente nos últimos dias. Decorrência de uma nova época que estamos vivendo, da economia compartilhada, na mobilidade urbana, consequência do advento do fenômeno chamado internet, que mudou costumes no mundo inteiro. O nosso dilema é que nós não podemos asfixiar um trabalho tradicional, respeitável, dos taxistas. De outro lado, nós não podemos fechar as portas a um anseio de milhões de brasileiros que encontraram nos aplicativos um serviço barato, rápido e prático. Então, como resolver esse impasse? Nós tivemos até há pouco 2 horas e meia de reuniões dos líderes do Senado, sem chegarmos a um consenso, muito menos a unanimidade, que me parece impossível nesse caso. Nós teremos daqui a pouco o relatório de um substitutivo do senador Eduardo Lopes, que vai repor equilíbrio nessa grande discussão. Mas eu quero me pronunciar desde logo sobre 2 emendas que considero fundamentais para equacionar esse problema. Um deles é quanto à chamada necessidade da placa vermelha. Se adotarmos a placa vermelha, bem como a autorização do poder concedente, nós estaremos simplesmente revivendo o regime aplicável ao transporte individual público, igualando a sistemática, quando nós estamos diante de um serviço de transporte individual privado. Esta é a grande diferença, que entendemos que mereça espaço. Nesta circunstância, minha proposta, a emenda 3, que ficará valendo da seguinte maneira: o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, previsto no inciso 10 do artigo 4º da lei, somente será facultado ao motorista que cumprir as seguintes condições. E aqui o acréscimo: estar cadastrado junto à empresa de aplicativo ou outra plataforma de comunicação em rede de intermediação de transporte remunerado privado individual de passageiros, cujas informações deverão ser compartilhadas com o município. Isso significa, senhores senadores e senadoras, em vez da autorização da prefeitura, que tem sido motivo de uma forte discussão, os motoristas, os proprietários, enfim, aqueles que dirigem o transporte do aplicativo, eles estarão cadastrados numa empresa, obedecendo certas 9 condições, entre elas, por exemplo, não ter antecedente criminal, receber fiscalização durante o trabalho, etc. E esta empresa entregará esse cadastro à prefeitura, que, portanto, vai exercer fiscalização. Esse item do cadastro me parece fundamental, ao mesmo tempo em que a não placa vermelha caracteriza o transporte individual privado e não o transporte público. Isto é, nós teremos 2 sistemas de transporte na mobilidade urbana do Brasil: a continuação do táxi e a continuação do transporte privado, em termos atuais apenas que regulamentados. Em resumo, senhor presidente, porque não é necessário maiores delongas, placa vermelha,
proibição municipal dos aplicativos, o próprio autor do projeto, lá na Câmara, o deputado Zaratini, reconheceu que, ao incluir no texto que os municípios poderão optar pela regulamentação, pretendia abrir espaço para que as prefeituras proíbam os aplicativos em seus territórios. Esse dispositivo contraria centenas de decisões judiciais existentes, evidentemente, e já consideraram a proibição inconstitucional. Então, senhor presidente, senhores senadores, nós esperamos, nessa tarde de hoje, de tantas expectativas, de tantos movimentos por esse Brasil inteiro, chegarmos a um denominador comum, atendendo as duas partes, os taxistas e os milhões de brasileiros que aspiram por um transporte mais prático e mais barato. Obrigado.